Memória cara. Isso é outra característica da cache. Por isso que ela se torna o quê? Pequena. Porque a tecnologia para se fabricar memória cache é caríssima. Porque a memória cache utiliza a tecnologia dos registradores. Lembra dos registradores? Que são as memórias que estão internas lá no cérebro do processador, que são as mais caras e mais rápidas. Pois é, a cache, ela trabalha com tecnologia similar ao registrador. Então isso também o torna cara. Por isso que a cache é pequena. Se você fabricar hoje aí processadores com 1 GB de memória cache, praticamente os computadores vão ficar inviáveis de serem comprados. Por isso que ela se torna uma memória pequena. A característica de ser pequena é porque ela é cara. Então, isso é proporcional. Quanto maior for a cache do seu processador, mais caro esse processador vai custar. Ok? Definições, divisões da cache. Nós temos a L1, conhecida como cache primária. Essa cache primária é onde são armazenadas as instruções, tá? Dos programas, das tarefas que vão ser abertas na máquina. E L2 para frente, que pode ser L3, L4, depende muito da arquitetura do processador, são as secundárias, as caches secundárias, que armazenam geralmente dados. Então a primária armazena instruções e as secundárias armazenam o quê? Dados. Aí vem uma dica importante. Geralmente dentro de um processador você tem a L1 e a L2. Geralmente são duas caches tradicionalmente que vêm em computador. Se você comprar às vezes um computador que venha com uma L3 ou uma L4, provavelmente essas caches secundárias serão compostas na placa-mãe. Então a placa-mãe que já vai ter a memória cache L3 para frente. Porque L1 e L2 geralmente as que vêm dentro do processador. Aí eu posso dar uma dica com essa imagem sobre aí como é que funciona a busca de dados. Processador, buscando na cache L1, 2, 3, depois apelando para a RAM. Então, se localizou na L1 e L2, está resolvido o problema. Se não, ele recorre à memória RAM. Como a memória RAM é mais rápida, por isso que existe esse retardamento aí de abertura de programas. Temos aqui um bom organograma aí definindo como que é essa ordem de busca aí do seu processador sobre a cache. Vamos às questões? Fundação Carlos Chagas. Realiza uma intermediação na comunicação entre processador e memória RAM, a fim de torná-la mais rápida nas operações repetidas. Estamos falando de letra A, disco rígido, letra B, memória cache, letra C, antimemória e letra D, driver de impressora. Olha a dica. Realiza uma intermediação entre processador e memória RAM. Então ela está entre o processador e entre a memória RAM, para tornar as operações repetidas mais rápidas. Aí vem a dica. Operações repetidas, leia-se numa prova, processamento. O que é processar? Processar nada mais é do que o processador fazer operações repetidas. Porque o processamento já é pré-conhecido pelo processador, que não passa de um bando de operações repetidas. Então você pode substituir operações repetidas por processamento. Então eu posso falar aqui, realizo uma intermediação na comunicação entre processador e memória RAM, a fim de torná-la mais rápida nas operações de processamento ou no processamento. Estamos falando de quem? Disco rígido não vai ser. Memória cache. Antimemória não tem esse termo. E driver de impressora também não é memória. Driver, adiantando, é apenas um software que é responsável em fazer a impressora funcionar no seu computador. Faz a comunicação da impressora com o sistema operacional. Então temos aí uma questãozinha de memória cache bem interessante. Próxima temos aqui a Universa, onde ele pergunta: a memória cache é, letra A, memória de grande capacidade, muito rápida, porém com um custo muito alto. Bem, ela é de grande capacidade? Não, ela é de pequena capacidade. Então o furo da questão já está no início. Né? Muito rápida é, custo muito alto também, mas grande ela não é.
uma memória de pequena capacidade, muito lenta, porém com um custo muito baixo. Bem, é de pequena capacidade? É, acabamos de ver. Muito lenta? Aí parou. Se ela fosse lenta, qual que seria a utilidade dela? Vamos supor que ela fosse mais lenta que a RAM. Bem, se ela vai intermediar o processador e a RAM para tornar a máquina mais veloz, se ela for lenta, ela não tem utilidade. Então, lentidão não entra em conceito de memória cache. Então, já matamos aí a lenta. Custo muito baixo também está errado. Porque nós vimos que a cache, por trabalhar com tecnologia semelhante à dos registradores, o custo dela é alto. Letra C, uma memória de pequena capacidade, muito rápida, porém com custo muito alto. Interessante, olha lá. Pequena capacidade, muito rápida, porém com custo muito elevado. As características que nós citamos aí anteriormente. Então a letra C é a certa, está interessante. Mas vamos conferir as outras. Letra D, memória de grande capacidade. Furou ou não furou? Furou aí. Muito lenta, furou aí também. Porém com custo muito alto. Bem, custo alto entra. Agora lenta e grande capacidade, errados. Letra E, uma memória de grande capacidade, já furou aí também. Muito rápida, sim, porém com um custo muito baixo. Aí também está errado, porque o custo da cache é um custo alto. Então, resposta da questão do universo, letra C. Outra da Fundação Carlos Chagas. Muito interessante a questão, hein? A principal diferença entre dois processadores, um deles equipado com memória cache e o outro não, consiste na... Letra A, capacidade de armazenamento na memória RAM, velocidade final de processamento. C, velocidade de acesso à memória RAM. D, velocidade de acesso ao disco rígido. Ou E, capacidade de solução de operações matemáticas. Então o que ele está cobrando? Na minha opinião, uma das questões mais interessantes que eu já vi em concurso de memória cache. Olha só, você tem dois processadores, um deles equipado com a memória cache e o outro não. Qual é a diferença do que tem a memória cache para o que não tem? É só captar a função da cache. Qual é a função da cache? Vamos relembrar? A função da cache é o quê? Acelerar a velocidade de processamento da máquina. Então, se a função dela é essa, então se você tem um que tem cache e o outro processador que não tem, a diferença vai ser na velocidade final de processamento. Então, ou seja, ele cobrou a função da cache disfarçadamente, fazendo uma comparação do que tem e o que não tem. Apenas lembrando que isso é uma situação hipotética. Não existem mais processadores que não venham mais com memória cache. Todos os processadores hoje vêm com a memória cache. Outra da Fundação Carlos Chagas. Memória de alta velocidade, normalmente composta por registradores, que contribui para o aumento de velocidade de operações repetidas. Letra A, disco óptico. Letra B, RAM. Letra C, ROM. Letra D, HD Winchester. Letra E, cache. Dicas. Alta velocidade, composta por registradores, contribui para o aumento de velocidade em operações repetidas. Leia-se o quê? Processamento. Qual é a memória composta por registradores que aumenta a velocidade de processamento da máquina? E é de alta velocidade. Só pode ser a memória cache. O HD tem em mente a memória extremamente lenta. A ROM não tem esse cálculo de velocidade aí em provas para memória ROM. A RAM, ela é mais rápida que o HD, mas não é mais rápida que a cache. E muito menos o registrador. E disco óptico seria o quê? Unidade de CD, unidade de DVD, Blu-ray, são unidades ópticas. Também não entra nessa comparação que ele faz aqui. Então a resposta, a letra E, memória cache. E outra do CESP, a ordem de busca realizada pela CPU, Unidade Central de Processamento, para alocar os dados para processamento, inicia-se na memória principal, em seguida na cache L1 e por último na cache L2.
Olha aí o que o CESP apronta com o pessoal nos concursos. Então quer dizer que o processador, quando ele vai iniciar a ordem de busca, ele começa primeiro na memória principal. Lembra? Memória principal, leia-se, memória RAM, a principal das principais. Então ele está falando que o processador inicia sua ordem de busca na RAM, depois ele vai para a cache L1 e por último na cache L2. Poxa, então para que serve a cache? Se ele vai primeiro buscar na RAM para depois buscar na cache. Basta voltarmos a esse slide e observar que a ordem de busca de um processador não vai se iniciar na memória RAM, vai se iniciar na memória cache. Aí após a cache que ele vai para a RAM. Então o que o CESP aprontou na questão? Trocou, inverteu. Começou com memória principal. Não. Comece com a cache L1, cache L2, se tiver a 3, e depois que ele iria para a memória principal. Então ele fez uma inversão de ordem de busca, tornando a questão o quê? Errada.